Lembrando que nós estamos trabalhando com base no currículo aqui de Santa Catarina, expedido em 2019, onde define a parametrização da educação infantil fundamental para todo o território catarinense. Então a gente não está trabalhando fora da análise da BNCC e também, claro, não longe do currículo base. Então as duas coisas trabalham juntas de uma maneira a criar um campo específico de estudo. Primeiro ano, de 6 a 7 anos, é onde a gente vai começar a trabalhar com ciências de uma maneira assim bem intuitiva. Não é uma ciência muito complicada, mas se você não souber explicar aos alunos o que você vai apresentar para eles, se torna um pouco complexo. Então a importância de você compreender de onde que se origina a química, a física, a biologia, é de extrema importância. Então você tem que ter um letramento bem melhor do que os alunos, para que de repente você não fique numa situação constrangedora. Aqui vamos só fazer os lembretes que envolvem a BNCC, né, que são as unidades temáticas previstas para o primeiro ano. As habilidades previstas pela terceira versão do BNCC têm a seguinte estrutura: tem que ter o processo cognitivo, tem que ter um conteúdo, tem que ter modificadores que explicitam o contexto ou o nível de dificuldade. Aqui nós temos um exemplo. Ó. Essa unidade, está vendo aqui, ó, novamente lembrando, ó, é o 01, significa o primeiro ano, e aqui é a ciência. Né? Então, nesse caso aqui, comparar características de diferentes materiais presentes em objeto de uso cotidiano. O que você vai ter que fazer? Fazer comparação, ver característica, uso cotidiano. Então, isso aí você não deve só trabalhar na parte técnica, você tem que trabalhar também na parte usual do aluno. Aqui mais uma apresentação das habilidades da BNCC, né, para o primeiro ano do ensino fundamental. Nós temos que saber as características dos materiais, corpo humano, respeito à diversidade, escalas de tempo. Aqui foi colocado justamente o que são as habilidades. Cada explicação aqui deve permear o seu plano ou planejamento de aula. Isso aqui, lembrando, isso aqui é obrigatório você colocar nos anos iniciais, certo? Nos anos iniciais é obrigatório. Já no ensino médio já fica mais opcional, mas quer dizer, não é que seja opcional que você não vai colocar, mas nas séries iniciais isso daqui é obrigatório. Mais um exemplo aqui, né? Eu coloquei a Base Nacional Comum Curricular de Santa Catarina. Né? Nós temos Vida e Evolução, Matéria e Energia, Terra e Universo. Então isso aqui tudo está embasado aqui nas habilidades que tem que ser utilizadas para vocês. Tem que ser costurado de uma maneira que você possa apresentar a quem pedir esse plano de aula. Lembrando que se você for lecionar para o estado de Santa Catarina, esse plano vai ter que ficar online para os pais. Já, por exemplo, se for dar aula, lecionar para Três Barros, municipal, simplesmente entregue um material impresso, mas não isenta você de colocar o mais completo possível os seus objetivos. Aqui a revisão é importante, né? Vamos falar um pouquinho de matéria. Vamos falar de matéria. O que é um fenômeno? Fenômeno. A palavra fenômeno ela é muito abrangente. Você pode falar fenômeno da literatura, do futebol, do vôlei. Mas o fenômeno, quando você fala nas ciências, ela é diferente. Ela mostra qualquer transformação que ocorre na natureza. Para estudá-lo, experimenta-se, faz observações, interpreta-se os resultados e, lógico, tiram-se as conclusões. Lembrando que essas conclusões, assim, elas podem ser alteradas, elas podem ser reescritas, elas podem ser mudadas com o passar do tempo. Então, o fenômeno é qualquer transformação que ocorre na natureza. Mas tome bastante cuidado com essa palavra transformação, entende? Geralmente ela é mais fundamentada para a química. Eu já vou explicar para vocês. Olha, aqui nós temos o fenômeno físico.
ela não transforma. O fenômeno físico não transforma. Ele é um fenômeno que altera a aparência do composto, porém a sua composição permanece constante. Então aqui não houve uma transformação, houve uma alteração. Então, quando você usar essa palavra transformação, coloque sempre um adendo dizendo, olha, transformação é na parte que envolve a química. Por exemplo, você tem aqui a tesoura. Quando você corta o papel, ele continua sendo papel. Você pode escrever no papel, você pode desenhar no papel, continua papel. O gelo, que é água congelada, vai descongelando, você pode utilizar ela normalmente, quer dizer, ela permanece H2O. Um outro exemplo, você pode pegar uma lata inteira e amassar essa lata, ela vai continuar sendo lata, entende? Então aqui é um fenômeno físico, até eu brinco, né, às vezes com os alunos, diz o seguinte, o repórter falou que o carro no acidente se transformou num monte de ferro. Eu brinco, né? Então o carro era de papelão, o carro era de vidro, que na hora que bateu se transformou em ferro. Então não é bem assim, tem que tomar muito cuidado com a palavra transformação. Agora sim, o fenômeno químico, ele altera a composição. Aí sim você tem uma transformação. Você tem transformação. Quando se faz uma reação química, pode ver aqui, se transformou uma reação química, pode observar ali, ó, que você tem grumos, quer dizer, você colocou algum produto que fez esses grumos surgirem. Agora você queimou o papel. Você não vai poder mais escrever no papel, nem desenhar no papel mais, porque agora você tem um outro produto. Aqui nós temos mais um exemplo, né, a fritura de um ovo. Você não vai conseguir mais transformar o ovo no que era antes, né, numa substância coloidal, mas não vou explicar o que é um coloide ainda. Mas você não vai conseguir trazer na mesma forma que era antes, isso é impossível. Uma lata enferrujada, pode ver isso aqui, é uma transformação, ó, é uma transformação. A lata enferrujou. Então foi uma reação química que originou um determinado sal que a gente chama de ferrugem. Matéria. O que é matéria? Se fala matéria, pensa que é a escola, né? Geografia e história. Mas na realidade, quando você menciona essa palavra matéria em química, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Chinelo, aqui nós temos exemplo aqui de sorvete, entre outras coisas. Então significa o quê? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Cuidado com essas pegadinhas. O fogo não é matéria, é energia. O raio não é matéria, é energia. Raios ultravioletas não é matéria, é energia. Cuidado quando o aluno perguntar, então quer dizer, qual que é a matéria do fogo? Pronto, já não sabe responder. Corpo, né? Corpo é uma porção limitada da matéria. Veja aqui a palavra porção limitada. Com a madeira, podemos fazer o cabo do martelo, certo? Com o metal, podemos moldar uma chave. Mas veja bem que eu tenho aqui madeira e metal, são substâncias. Ó. O que é uma substância? Espécie de matéria que se distingue por suas qualidades. Qualidade de madeira, qualidade de metal. Qualidade de madeira, qualidade metal. Resumindo, matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, porção limitada da matéria. Aqui uma complementação. Extensão é o espaço ocupado pela matéria. Extensão. E seu volume é sua medida é o volume. Sua medida é o volume. E substância, que nós já acabamos de ver, é a espécie de matéria que se distingue por suas qualidades. Madeira é madeira, metal é metal, né? Então ouro é ouro, prata é prata. Então você tem as suas qualidades que podem ser aplicadas
dependendo das circunstâncias do que está sendo pedido ou sendo procurado na química.